Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para a nossa quinta videoaula. O tema desta videoaula é a Segunda Guerra Mundial. Então, permaneça escondido no seu bunker e vem comigo porque a Segunda Guerra já vai começar. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que foi de 1939 a 1945. Antes de falarmos da guerra propriamente dita, nós vamos ver os antecedentes que levaram à Segunda Guerra Mundial. Você estudou anteriormente que as duras condições impostas à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial e a crise econômica e social iniciada em 1929 favoreceram o crescimento do Partido Nazista, que chegou ao poder em 1933, quando seus deputados passaram a formar a maior bancada do parlamento alemão e Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Hitler conquistou a simpatia da população com a promoção de uma série de medidas que diminuíram os efeitos da crise, como a geração de empregos, por meio do financiamento de grandes obras públicas e a garantia de direitos aos trabalhadores rurais e urbanos. Em relação à política externa, o programa de Hitler era claro. Primeiramente, ele pretendia recuperar regiões que em algum momento haviam pertencido à Alemanha, especialmente aquelas regiões ricas em matérias-primas, valiosas para o desenvolvimento industrial do Terceiro Reich. O passo seguinte seria conquistar fontes de matérias-primas em territórios sob controle de povos considerados pelos nazistas inferiores. Para alcançar esses objetivos, em 1935, desobedecendo o Tratado de Versalhes, que havia sido firmado após a Primeira Guerra Mundial, Hitler estabeleceu o serviço militar obrigatório e iniciou o rearmamento das tropas. Em outras palavras, o Führer foi desobedecendo sistematicamente todas as determinações do Tratado de Versalhes. Sim, a Liga das Nações. O que países como a Inglaterra e a França fizeram a respeito? A política da Liga das Nações para com o expansionismo alemão ficou conhecido como política de apaziguamento. Acompanha no slide. A política de apaziguamento foi a atitude de indiferença diante do expansionismo nazifascista por parte da Liga das Nações. Os países capitalistas acreditavam que uma Alemanha forte seria capaz de deter o avanço do comunismo soviético. Por isso que eles não fizeram nada para impedir o crescimento da Alemanha nazista. Então anota aí as causas da Segunda Guerra Mundial. Foi a política expansionista adotada pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, as potências que formaram o eixo. Vejamos, em 1936, Hitler retomou a Renânia, região alemã que havia sido desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes e ocupada pelos franceses como indenização de guerra. Os alemães aplaudiram esta atitude ousada de Hitler, que reanimava os sonhos de um Estado poderoso e competitivo. Encorajada pela inércia da Liga das Nações, a Alemanha iniciou seu processo de expansão territorial. No mesmo período, a Itália e o Japão também empreenderam movimentos expansionistas. A Itália invadiu a Etiópia, na África, e o Japão conquistou territórios na Ásia. Acompanhe no slide o movimento expansionista das potências do eixo. A Alemanha havia invadido a Renânia, depois foi a vez da Tchecoslováquia na região dos Sudetos e, por fim, a Áustria. A Liga das Nações não se manifestou diante da invasão da Áustria. Mas em relação à questão da Tchecoslováquia, foi realizada a Conferência de Munique. Nesta conferência, a Alemanha conseguiu, por meio de um acordo, a permissão para anexar algumas regiões da Tchecoslováquia,
Hitler comprometeu-se a partir daquela data a resolver todas as questões de interesse internacional mediante consulta. Entretanto, a situação de relativa paz durou pouco. A Alemanha começou a pressionar a Polônia, exigindo a construção de uma estrada e de uma ferrovia extraterritoriais pelo chamado Corredor Polonês. O governo alemão exigiu também a devolução de Danzig, importante cidade portuária que passou a ter um governo autônomo após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Além disso, em março de 1939, Hitler invadiu o que havia restado da Tchecoslováquia. Diante do desrespeito da Alemanha ao acordo estabelecido na Conferência de Munique, Inglaterra e França selaram uma aliança com a Polônia, comprometendo-se a protegê-la de uma eventual agressão alemã. Em paralelo a isso tudo, em agosto de 1939, alemães e soviéticos assinaram um acordo conhecido como Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, ou Tratado de Não Agressão. De acordo com uma das cláusulas desse pacto, se a Inglaterra e a França decretassem guerra à Alemanha, após um eventual ataque alemão à Polônia, os soviéticos se manteriam afastados do conflito. Outra cláusula dividia a Polônia em duas zonas de influência, alemã e soviética. Em caso de guerra, esse acordo evitaria que a Alemanha tivesse de lutar em duas frentes, como aconteceu em 1914. Apesar disso tudo, no dia 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas invadiram a Polônia. Teve início, assim, a Segunda Guerra Mundial. Na imagem, cena do filme O Pianista, onde a família se reúne para ouvir a declaração de guerra da Inglaterra à Alemanha nazista. Os nazistas invadiram a Polônia e, em poucas semanas, a resistência polonesa foi arrasada e o exército alemão tomou o país empregando um estilo de ofensiva que ficou conhecido como Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Guerra Relâmpago consistia em um ataque fulminante por terra, ar e mar. Usando essa estratégia, o exército nazista invadiu e dominou com facilidade, entre outros países, a Noruega, Dinamarca e a França, onde foi organizada a chamada Resistência Francesa. A resistência foi um movimento formado por franceses que não aceitavam a submissão do Estado francês ao poder nazista e que se encontravam desiludidos com Pétain e com a política colaboracionista dele. No livro de vocês tem um infográfico maravilhoso sobre a Blitzkrieg, nas páginas 470 e 471. Deem uma olhadinha. Blitzkrieg, uma palavrinha do alemão, né? Está muito relacionada à história da Alemanha, especialmente na Segunda Guerra Mundial. A gente nota que a partir de 1933, com a ascensão do Terceiro Reich, Adolf Hitler tornando-se primeiro-ministro e também presidente, a gente vai ver a utilização dessa estratégia de guerra. A Blitzkrieg é o ataque relâmpago, o ataque surpresa. Hitler vai desenvolver ali ataques surpreendentes na Europa Central, utilizando as três forças armadas simultaneamente. Os seus tanques, né, suas forças de chão, utilizando-se também dos aviões, que é a chamada Luftwaffe, e, se possível, também da sua marinha. É isso que chamamos de Blitzkrieg, o ataque rápido, violento, não anunciado. Dessa maneira, entre 1939 e 1941, grande parte da Europa Central já havia sido conquistada, né, por Hitler, chegando aos portões de Paris logo em seguida. Fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase foi de 1939 a 1941, fase que ficou conhecida como Guerra na Europa.
e a segunda fase de 1941 a 1945, fase esta que ficou conhecida como Guerra no Mundo. Como já foi dito anteriormente, graças à Guerra Relâmpago, vários países europeus caíram sob o jugo nazista. Depois da Polônia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e, inclusive, a própria França. Enquanto os alemães investiam na França, os italianos voltavam-se para o norte da África. As tropas italianas, porém, sofreram algumas derrotas na região e acabaram recebendo a ajuda dos alemães. Os nazifascistas conseguiram manter o domínio sobre a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos e algumas áreas egípcias. Em junho de 1941, depois de conquistar territórios da Europa Oriental, como Iugoslávia, Grécia e Romênia, Hitler iniciou a invasão da União Soviética. Conforme podemos ver no slide, o ano de 1941 foi emblemático para a Segunda Guerra Mundial, porque nesse ano Estados Unidos e União Soviética entraram no conflito. Os Estados Unidos foi devido ao ataque do Japão à base norte-americana no Havaí, Pearl Harbor. A União Soviética entrou no conflito porque Hitler quebrou o pacto de não agressão que havia sido assinado com Stalin e invadiu o território soviético. Vejamos como foi isso. Em junho de 41, depois de conquistar os territórios que já foram citados da Europa Oriental, Hitler iniciou a invasão da União Soviética, colocando em prática a chamada Operação Barbarossa. Com essa operação, ele pretendia apoderar-se de recursos naturais do território soviético, como petróleo, para a continuidade da guerra. Em um primeiro momento, os alemães obtiveram algumas vitórias importantes. Chegaram a sitiar Leningrado, a atual São Petersburgo, parando as portas de Moscou. Já no Pacífico, as tentativas dos Estados Unidos de impedir as constantes investidas do Japão na China e na Indochina motivaram o Japão a tentar remover a presença dos Estados Unidos na Ásia. Assim, no dia 7 de dezembro de 1941, o governo japonês realizou um ataque aéreo à base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. Boa parte da frota dos Estados Unidos no Pacífico foi atingida, afundando ou ficando fora de combate. A resposta dos Estados Unidos foi imediata. No dia seguinte, o então presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, entregou ao Congresso do país uma mensagem anunciando a intenção de declarar guerra ao Japão, que foi prontamente aceita. Com a indústria em ritmo acelerado e contando com armas e equipamentos modernos, os Estados Unidos juntaram seus aliados no combate aos países do eixo. Então, nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, de um lado estavam os aliados, liderados por Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, contra as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Nas imagens, o ano de 1941 em destaque. Acima, cena do filme Pearl Harbor. E à direita, cena do filme Círculo de Fogo. Pearl Harbor, obviamente, retrata o bombardeio japonês à base estadunidense no Havaí. Já Círculo de Fogo retrata a Batalha de Stalingrado. E falando da Batalha de Stalingrado, a reviravolta na Segunda Guerra Mundial. É importante ter em mente que a Batalha de Stalingrado marcou a reviravolta na Segunda Guerra Mundial. Isso porque representou a primeira grande derrota militar nazista. Sim, Hitler não conseguiu invadir Londres, que se tornou o calcanhar de Aquiles de Hitler. Porém, foi em Stalingrado que o exército nazista sofreu sua primeira grande derrota militar. Os soviéticos, a partir de então, começaram a libertar os países do leste europeu ocupados pelos alemães. Em Stalingrado, utilizando a tática da terra arrasada, os soviéticos destruíram plantações, casas e mantimentos que pudessem garantir a sobrevivência dos alemães em território russo. Além disso,
Com o inverno rigoroso, a situação das tropas nazistas piorou, forçando-as a recuar. O ano de 1942 foi marcado pela vitória soviética em Stalingrado e também pelas derrotas que os estadunidenses impuseram aos japoneses na região do Pacífico. No slide, podemos ver uma cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, que retrata o dia D. E nada de dizer que dia D é o dia do combate à dengue, hein? O dia D foi a ofensiva aliada na França ocupada. Assim sendo, em 6 de junho de 1944, ocorreu o chamado Dia D, a operação decisiva na frente ocidental. Nesse dia, as forças aliadas, comandadas pelo general Eisenhower, desembarcaram na província francesa da Normandia. A ação envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerra e aviões. Os aliados avançaram em direção à Alemanha, libertando Paris e o norte da França do jugo nazista. Enquanto isso, o exército soviético, no extremo oposto da Europa, libertava a Romênia e a Polônia do domínio alemão. Vejamos agora os principais acontecimentos que marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, professora, e o Brasil? O Brasil lutou do lado dos aliados, fazendo parte das tropas anglo-americanas que desembarcaram na Itália. Durante boa parte do conflito, sob o governo de Vargas, o Brasil manteve-se neutro. Mas o ataque japonês a Pearl Harbor alterou os rumos da guerra e a posição de neutralidade brasileira, já que o Brasil era um grande aliado dos Estados Unidos. Pressionado pelos americanos, que lhe forneciam importante auxílio econômico, o Brasil rompeu relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão. Em retaliação, em janeiro de 1942, submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros. Esse incidente determinou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. O Brasil contribuiu para a guerra de diferentes formas. Concedeu bases militares às forças aliadas em algumas regiões estratégicas, como Belém, Natal e Recife. Forneceu matérias-primas, como borracha e minério de ferro. Enviou soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e da Força Aérea Brasileira, a FAB, para lutar contra os nazifascistas na Itália e na Holanda. Na época, dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. Com a entrada do Brasil no conflito, a FEB adotou como símbolo uma cobra fumando, e o lema era "A cobra vai fumar". E como terminou a guerra para os principais países do eixo? Na Itália, guerrilheiros italianos capturaram e executaram Benito Mussolini. Já na Alemanha, a corrida para Berlim foi disputada por tropas soviéticas partindo do leste e estadunidenses e britânicas pelo oeste. Sem perspectiva de vitória, no final de abril, Hitler e sua companheira Eva Braun suicidaram-se. Diante disso, a Alemanha assinou sua rendição nos dias 8 e 9 de maio, encerrando a guerra na Europa. O filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler retratam o fim da guerra na Alemanha nazista. Diante da derrota iminente, Hitler cometeu suicídio. Mas faltava o Japão. Na região do Pacífico, a guerra se estendeu por mais 4 meses. Em fevereiro, os estadunidenses conquistaram a ilha japonesa de Iwo Jima, local estratégico que abriu caminho para os ataques contra o Japão. E tem um filme excelente com Clint Eastwood, como diretor, que retrata justamente essa batalha. Diante dos constantes avanços estadunidenses na Ásia, os japoneses intensificaram sua resistência com os kamikazes, pilotos que sacrificavam a vida lançando-se em aviões carregados de bombas contra os navios aliados. Os ataques dos kamikazes provocaram muitas baixas nas embarcações inimigas. Diante da resistência do Japão, e também para demonstrar seu poderio bélico-militar, os Estados Unidos utilizaram um novo tipo de arma contra o Japão:
a bomba atômica. Assim sendo, o Japão resistiu até que os Estados Unidos usaram pela primeira vez na história a bomba atômica. O primeiro ataque nuclear foi realizado contra a cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, matando imediatamente cerca de 80 mil pessoas. O segundo, 3 dias depois, teve como alvo a cidade de Nagasaki, que provocou 74 mil mortes instantaneamente. No livro de vocês, na página 474, vocês encontram várias informações sobre as consequências da bomba atômica. O Tribunal de Nuremberg julgou os crimes de guerra cometidos pelos nazistas, principalmente o Holocausto. O Holocausto foi o extermínio de 6 milhões de judeus em campos de concentração, a chamada solução final para o problema dos judeus pelos nazistas. No livro de vocês, na página 479, vocês encontram mais informações sobre a perseguição a judeus e outras minorias pelo Estado nazista. A gente vai ler uma reportagem falando do Holocausto e do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde se estima que apenas lá cerca de 1 milhão de pessoas foram executadas. Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas entraram cautelosamente em Auschwitz. Primo Levi, um dos mais famosos sobreviventes, estava deitado em uma tenda médica com escarlatina, quando os libertadores chegaram ao campo de extermínio nazista, na Polônia. Soldados lançavam olhares estranhamente desconcertados aos corpos espalhados, às cabanas surradas e aos poucos de nós ainda vivos. Escreveria mais tarde Levi, judeu italiano, que relatou o período em que passou ali em É Isto um Homem? Eles não os cumprimentaram ou mesmo sorriram. Pareciam oprimidos não apenas pela compaixão, mas pelo sentimento de culpa de que tal crime pudesse existir. Nós vimos pessoas magras, torturadas, exaustas, descreveu o soldado soviético Ivan, sob a libertação do campo de extermínio. Podíamos ver, por seus olhares, que estavam felizes de serem salvos daquele inferno. Essa música que você ouviu durante a nossa videoaula é tema do filme Até o Último Homem, que é um dos filmes que eu estou indicando nas nossas dicas de filmes. Além de Até o Último Homem, eu estou indicando para vocês assistirem O Resgate do Soldado Ryan, que, como já foi dito, retrata o dia D, Círculo de Fogo, que retrata a Batalha de Stalingrado, e os 2 filmes do diretor Clint Eastwood, A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. Para encerrar as dicas de filme, A Queda, As Últimas Horas de Hitler. E para encerrar nossa videoaula, as dicas de sites. O primeiro link é uma aula do Telecurso 2000 sobre a Segunda Guerra Mundial. O segundo link, do canal Descomplica, Quer que Desenhe? Uma aula sobre como foi a Segunda Guerra Mundial. Encerro aqui a nossa videoaula. Tenham todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração de vocês. Até a próxima!